Bem com você, essa é a Rede Relâmpago, estamos aqui com o programa Saúde Etc. Hoje com Débora Chefan, a melhor nutricionista do Brasil, está aqui com a gente hoje. A gente vai falar sobre Páscoa, o que comer na Páscoa, como passar a Páscoa, assim, passar a Páscoa limpo, vamos dizer assim, e poder se alimentar de maneira saudável, positiva, sem problema nenhum, sem alterar sua glicose, sem alterar sua saúde, sem ter problema algum com a sua saúde, algum com alguns componentes que tem lá no chocolate, porque é impossível a gente não comer chocolate, gente. É impossível a gente não ganhar aquele ovo de Páscoa e abrir o ovo de Páscoa, saborear. Nossa senhora, coisa boa. Eu não sou muito fã de chocolate não, mas vou te dizer, tem alguns que são bem bacanas e vou te confessar, teve um dia que a Débora não nos ouça, ela já está até aqui. Eu fui arrumar a casa para dar um jeito ali em algumas coisas lá. Eu olhei a Bombonier e aí era hora do almoço e aí fui lá e peguei um pouquinho, um bombonzinho e aí peguei mais um e depois eu fui almoçar, claro. Débora, fecha o vidro aí, tá? Eu acho que vou ganhar esporro hoje na live, ao vivo. Pessoal, antes de começar essa live maravilhosa, daqui a pouco eu vou ganhar esporro, puxão de orelha da Débora. Eu queria fazer um convite para você que está aí em casa para se inscrever no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Por lá, todas as lives que a gente faz aqui no Instagram, o arquivinho vai lá pro YouTube, no canal da Rede Relâmpago no YouTube, tá bom? Então, eu quero te fazer um convite, para você que perdeu a live, para você que perdeu alguma entrevista, para você que quer ver de novo, basta ir no YouTube, colocar no campo de pesquisa Rede Relâmpago, pronto, você já está com acesso a lives maravilhosas dos nossos 11 especialistas sensacionais que compartilham conhecimento o tempo todo, que fazem mais que lives, enfim. Aqui uma super festa da comunicação e hoje temos o Saúde Etc. com a Débora Chefan falando de Páscoa. E é o seguinte, gente, só para iniciar, antes de chamar a Débora, que já vai clicar nessa câmerazinha aqui, a Páscoa está chegando e junto com ela vem aquela vontade de comer chocolate, como eu disse. Reunir a família e aproveitar as delícias da data. Mas será que dá para curtir tudo isso sem deixar a saúde de lado? Será? Hoje a gente vai bater um papo super gostoso com uma nutricionista que entende tudo de alimentação equilibrada, até na Páscoa. Ela vai dar dicas pra gente de como aproveitar com consciência, sem neura e sem abrir mão do sabor. Vamos conferir? Vamos lá! Débora Chefan, Débora, clica nessa câmerazinha que está aqui com o maisinho, por favor, para a gente poder te convidar para a live da Rede Relâmpago, o Saúde Etc. Clica aqui nessa câmerazinha aqui, ó, essa aqui com o maisinho, por favor. Obrigado pela presença do Operlan Detetização, está aqui com a gente, além da Débora Chefan, Denise Monteiro Corso daqui a pouquinho está por aqui também. Esse é o Saúde Etc. da Rede Relâmpago. Olha, já veio aqui o convitezinho. Valeu, Débora. Valeu. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu contar nada sobre dietas na Páscoa, mas ela sim, com propriedade. A melhor nutricionista do Brasil está por aqui. Está aí. Seja bem-vinda. Bom dia, Débora Chefan. Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Tô afiado hoje, né? Tá, já vi. Você já detonou a Bombonier, né? É. Ai, meu Deus do céu! Desculpa, Débora, mas olha só, eu vou te contar. Tava eu na faxina em casa, faxina geral. E aí caramba, meu Deus, não almocei, ai que fome. Quando eu fui limpar ali o pozinho do móvel, eu olhei a bombonier, tava cheinha de chocolate, cheinha. Alguns que eu nem gosto muito, mas quando a gente está com fome, né, a gente vai devorando, né? Tipo, fiz assim, fiz umzinho, peguei um bombonzinho, peguei. Cara, que gostoso. Depois peguei mais um segundo, depois peguei um terceiro, acabou. Não, vou parar a faxina, vou fazer minha comida, porque senão eu não vou no almoço e fico comendo besteira. Desculpa, tá, Débora? Desculpa. O chocolate deu energia para a faxina. O super chocolate da Débora.
Débora, deixa eu te mandar um beijo antes de tudo. Um bom dia para você. A live em um horário diferente, né? Vamos nos acostumando. A Débora vai ter encontros com a gente aqui, provavelmente sempre aos finais de semana e sempre na parte da manhã. O que é bom para você, tá? Porque se você come direitinho durante a semana e chega no final de semana, mete o pé na jaca, a gente tem o Saúde Etc. com a Débora, que te dá um puxão de orelha. Não é isso? Para corrigir. Vamos corrigir para pelo menos no final de semana ser um pouquinho. Tá, você pisa um pouquinho fora, mas não tanto, não tanto. Pelo amor de Deus, não vai comer chocolate para bombonier, não. E hoje a gente vai falar de Páscoa. Eu quero mandar um beijo para o Daniel, um beijo para a Paola também, maravilhosa. Que vocês tenham uma excelente Páscoa, tá? Que começa hoje, essa live maravilhosa, pelo menos abraçando vocês por aí. Débora, beijos, abraços para alguém, por favor, fica à vontade. Então, beijos e abraços para você, para Denise, né? Para todos que vão entrar, vão participar junto com a gente, né? E é isso, vamos que vamos, mais uma live aí. Isso aí, a galera que também vai ver depois a live no canal da Rede Relâmpago no YouTube. E tem novidade, a gente está fazendo algumas novidades também. Antes da live aqui ao vivo, a gente está lá no TikTok da Rede Relâmpago, fazendo a pré-live, onde você vê eu me arrumando, vê fazendo tudo que vai acontecer por aqui, todo o bate-papo. É uma pré-live na rede vizinha, bem bacana para a gente divulgar a Rede Relâmpago em outra rede, que é o TikTok. E vem mais novidades por aí, vem talento aí que você não sabia que a gente tinha, e a gente vai mandar ver aí no nosso YouTube também, Facebook, coisa vai ficando melhor. Débora, vamos falar um pouquinho da Páscoa. Todo mundo fica assim meio que apreensivo, né? Porque a Páscoa ela é um momento em que você vê todos aqueles chocolates maravilhosos, aquela vontade de pegar um ovo de Páscoa. Eu até falei lá no TikTok que hoje, até para crianças, não tem mais o ovo que é um chocolate com um brinquedinho dentro. Não, é o contrário hoje. Hoje é o brinquedo que você abre e você tem um ovo lá dentro. Tem um ovo e pequenininho, tem menos chocolate possível. Agora tem mais brinquedo mesmo. E a criançada adora, né? Mas eu queria saber o seguinte, Débora, já para começar as perguntas para você, que é a melhor especialista em nutrição no Brasil, dá para curtir a Páscoa sem sair da linha da alimentação? Qual é o segredo para aproveitar essa época do ano sem exagero? Então, dá sim, com certeza. Né? Então é aquilo que eu sempre falo, a gente precisa ter o equilíbrio, né? Comer com moderação. A gente não vai deixar de curtir a Páscoa, a gente não vai deixar de comer o chocolate, né? Mas a gente vai comer com moderação, com equilíbrio. O chocolate, a Páscoa não vai acabar, né, hoje, o mundo não vai acabar hoje para a gente comer, detonar tudo que a gente ganhou. Então é moderação, gente, pensar que a gente vai tentar alinhar isso a uma alimentação mais equilibrada, como a gente tenta, né, pelo menos fazer no dia a dia. Então, não fugir das frutas, né, não fugir de uma salada, beber bastante água, né, fazer um exercício, procurar fazer uma caminhadinha pelo menos, né, isso tudo. E aí, é aquela coisa, né, ao invés da gente comer, o comer automático, né, detonar a barra, por exemplo, metade de um ovo de uma vez só, a gente vai tentar comer 1 ou 2 quadradinhos, uma fileirinha, né, comer saboreando, sabe, não mastigar correndo, né? Pois é, e olha, é uma dica de nutrição que ela dá, inclusive, viu? Já a gente vai falar sobre o trabalho belíssimo que a Débora faz, que é o seguinte, é mastigar, né? Quando você mastiga, você sente um pouco melhor o alimento. Você sente melhor um pouco o alimento, você consegue se saciar mais rápido, né? É diferente você comer rápido que você, caramba, você não consegue ali ter aquela saciedade do nível que você conseguiu provar do alimento. Não é isso, Débora? É importante mastigar ali, sentir o alimento, né? E a gente, quando a gente mastiga o chocolate, a gente sabe que chocolate é um alimento que gera a sensação de prazer no corpo, né? Então, quando a gente mastiga, né, lentamente esse alimento, por exemplo, a gente dá tempo do corpo liberar serotonina, né, que é um aminoácido junto ao triptofano, que vai equilibrar, né, vai dar prazer ao organismo, vamos dizer assim. Quando a gente come tudo de uma vez só, não dá tempo do organismo liberar, né, do cérebro liberar isso. Então a gente vai sentir a sensação de prazer quando a gente termina de comer a barra. E quando a gente mastiga, se todo mundo fizer esse teste, a gente vai ver que realmente isso acontece. Deixar o chocolate derreter na boca, ao invés de mastigar. Maravilha, maravilha. Olha,
E lá vem uma também. Sabe, gosto de contar coisas pessoais aqui na live, que é bacana, né? Olha, eu gosto de chocolate branco, Débora. Adoro chocolate branco. Para mim, o chocolate tem que ser chocolate branco, tem um gosto lindo, maravilhoso. Só que muita gente diz que aquele chocolate branco, não é o ideal do chocolate, porque ele é baseado em gordura. E eu queria saber um pouquinho de você. Chocolate é o símbolo da Páscoa. Bom, tem como comer sem culpa? E, por exemplo, qual deles é o maior parceiro, vamos dizer assim, da saúde? Eu sei que ele é meio que do mal, mas qual deles é o melhor parceiro? Eu sei que o branco não é. O branco é o maior vilão. E aí, conta pra gente. Então, o branco é o que a gente tem maior teor de gordura hidrogenada, né? Açúcar e gordura hidrogenada. Tanto que quando a gente come, a gente sente aquela coisa rançosa na boca, né? É gostoso por isso, porque quanto mais gordura e quanto mais açúcar, mais saboroso é o alimento, né? Então, por exemplo, se a gente pensar nos produtos Diet Light, né? A gente retira o açúcar, mas a gente acaba colocando gordura para dar sabor. Então, gordura dá sabor, né? Então, por isso que ele é uma delícia, como você disse, né? Nossa. Entendeu? Então, você chega a sentir aquela coisinha na boca, né? Meio que grânulozinhos, né? Como se você estivesse mastigando uns grânulozinhos, que só acontece no branco. Entendeu? Então é isso, é porque tem muito açúcar e muita gordura. O ao leite também tem bastante hidrogenada, também tem bastante açúcar, né? Então o ideal é que a gente consuma um chocolate amargo. O que seria o chocolate amargo? 70% ou mais de cacau. Ah, mas não é tão doce, né? Não é tão doce. Mas a gente tem que pensar que o nosso paladar se adapta. E se a gente quer comer todos os dias um chocolate, né? Aí é para quem é chocolatra, né? De plantão. A gente pode comer todos os dias, sim. Porém, a partir do momento que a gente tem uma dieta equilibrada, entendeu? Uma dieta balanceada, a gente pratica exercício físico, né? A gente tenha todo um protocolo, vamos dizer assim, né? Não tenha nenhum problema de saúde, nenhuma alteração de exame de sangue, por exemplo, que vai me proibir de prescrever esse chocolate para você diariamente, né? Do contrário, eu, Débora, coloco no meu paciente, sabe? Eu prescrevo para ele esse chocolate diário, porém, 1 ou 2 quadradinhos, mas do amargo, 70% ou mais, entendeu? Dessa forma. Não é o ao leite, 70% ou mais, porque aí a gente tem mais cacau e bem menos açúcar, entendeu? Quanto mais cacau, melhor, né? O ideal é que a gente faça 80%, 85%, né? Mas os 70% ainda é aceitável, entendeu? É uma questão mesmo de adaptação. Pois é, e a gente gosta do docinho, né? Mas quanto mais docinho, mais prejudicial. Quanto mais elevado o amargo, melhor, né? Você encontra mais antioxidante. O que seria isso? Substâncias que protegem teu corpo, né? Contra radicais livres, que são substâncias que fazem mal às células, vamos dizer assim. O ao leite não tem isso. O branco não tem isso. Olha aí, olha aí. Por isso que a gente faz essas lives maravilhosas. Olha que conhecimento que a gente está colocando agora para você que está em casa e não sabe que, meu Deus, eu vou sair da dieta, eu adoro chocolate. Outra coisa, ao comer esse chocolate também, a gente pode associar, por exemplo, essa ingestão com fruta, com castanhas, para gerar mais saciedade. Entendeu? Boa ideia, boa ideia. Isso aí. Você pode picar esse chocolatezinho, jogar ali numa travessa com umas frutas, entendeu? Picar essa castanha e jogar por cima, enfim, né? Fazer uma coisa bem legal, mais atrativa, você vai comer com saciedade. Você não vai precisar colocar tanto chocolate, porque você tem a fruta e a castanha presente. Legal, faz tipo um mix, é isso? Bota lá e faz aquilo e vai comendo aquele, né? Olha que bacana, que legal, boa ideia, boa dica, boa dica. Para a gente poder fugir um pouco do olhômetro ali do chocolate. Mesmo sendo chocolate amargo, a gente também precisa ter moderação, entendeu? Não é porque ele é amargo, ele é de melhor qualidade, que a gente vai comer a barra. Eu sempre falo isso. Não é assim, tá? Ele não deixou de ser chocolate, ele só é um chocolate de melhor qualidade. Mas ele é um chocolate, então ele precisa também ser consumido com moderação. Pois é, sempre tudo com moderação, ainda mais chocolate, gente. Olha, pode fazer mal, então vamos devagarinho. Não é que não é permitido, como a Débora falou até então. É permitido sim, com moderação. Você pode fazer altos tipos de receitas com chocolate e poder viver essa Páscoa tranquilamente.
Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma propaganda sensacional dessa melhor nutricionista do Brasil, que ela está lá por Araruama, Rio de Janeiro. Só que não importa se você está em São Paulo, se você está em Brasília, se você está no Paraná, se você está no Chile, na Argentina, se está nos Estados Unidos. Olha, a Rede Relâmpago conseguiu. Outro dia eu postei aqui, eu fiquei até curioso. Gente, na Turquia, nós temos muitos acessos na Turquia, na cidade de Istambul, na Turquia. Eu não sabia, eu nunca falei da Turquia aqui. Olha, beijo para os meus amigos turcos. Eu não sei falar turco, mas eu botei a mensagem em turco, inclusive, para que eles pudessem ver lá, legal. Muito bacana, um acesso muito bacana lá em Istambul, na Turquia. Muito legal. Pode ser um brasileiro que está por lá também. Vamos chamar para o Mundo Relâmpago qualquer dia desse. Mas a Débora, explica pra gente, você atua em Araruama, presencial, mas também online, não é isso? Como é que faz para poder entrar em contato com você, fazer uma consulta, como é que faz? Então, dentro do meu Instagram tem os meus contatos, tá? Então, acessando lá, tem os meus telefones, tem e-mail, tem tudo direitinho. Aí a gente marca. Legal. Débora Chefan, a melhor nutricionista do Brasil, faz um trabalho também belíssimo em faculdades, claro, está lá lecionando, é professora, e também um trabalho legal como autistas, com crianças que têm a síndrome, tem a TEA, né? Transtorno do espectro autista. E a Débora faz um trabalho muito bacana, bem legal com essas crianças, e você pode conferir no perfil da Débora aqui no Instagram. Ela está sempre postando coisas boas lá, sempre recheada de amigos e bons profissionais. Parabéns, Débora, pelo trabalho que você faz, viu? Não é à toa que você está aqui na Rede Relâmpago. Os melhores estão aqui, gente. Os melhores estão aqui. A gente compartilha mesmo bons trabalhos. Falando de crianças, a Débora muito bem convive com elas por todos os dias. Ainda tem uma pequenininha malinha, maravilhosa, a Paola. E as crianças, hein? Como é que faz isso? Os adultos, tudo bem. Até agora a gente viu o dia que os adultos eles conseguem muito bem fazer. Faz um mix ali, come chocolate amargo. A criança, ela olha brinquedo, ela olha o chocolate que é mais gostoso, olha aquilo, outro. Como é que faz, Débora, para ajudar os pequenos a curtirem os doces da Páscoa sem aquela overdose de açúcar? Então, a gente tem que pensar o seguinte, até os 2 anos de idade, né, a gente não deve ofertar açúcar para as crianças, tá? 2 anos. Isso é até uma norma, tá, dos conselhos, das organizações mundiais, por exemplo, de saúde, tá? Do Guia Brasileiro para a População, tá? Do Guia, né, de Alimentação para a População Brasileira. Então, a gente realmente não oferta açúcar para criança com menos de 2 anos. Porque a gente tem o seguinte, elas estão com o intestino em formação, né? Então, toda aquela microflora, né, a microbiota intestinal está em formação. Se a gente começa a dar muito açúcar, muito chocolate, por exemplo, né, o açúcar, vamos dizer assim, né, não só chocolate, mas bala, doce de uma forma geral, a gente está jogando contra essa formação. Então a gente começa a ter uma produção maior de bactérias maléficas dentro desse organismo, né? E aí essas bactérias começam a se acostumar, vamos dizer assim, né, com esse açúcar, sabe? E a criança não vai querer outra coisa, né? O paladar da criança já começa a ficar voltado para o açúcar muito cedo, né? E aí começa o quê? Os casos de seletividade alimentar, né? Porque aí você vai ofertar uma verdura, um legume, uma fruta, principalmente ali naquele momento do comecinho, né, da introdução alimentar, aos 6 meses de vida, quando a gente começa a ofertar papinha, né, doce, salgada, né? A criança já não quer, já não curte, já não tem aquele interesse, porque o interesse é o doce, é o açúcar. Então o paladar já está voltado, né, para o doce. Inclusive tem uma coisa muito legal, só uma observação, tem artigos científicos muito interessantes mostrando que dentro da barriga da mãe, a criança tem acesso a todos os sabores, entendeu? A partir do momento que, de acordo com a alimentação da mãe. Então, se a mãe é uma pessoa, né, uma gestante, por exemplo, que vai comer muito doce, né, muita besteira durante essa gestação, o paladar dessa criança vai ser todo voltado também para besteira e para má alimentação. Entendeu? Então, quanto mais saudável a mãe come, né, mais saudável a criança vai ser, porque o primeiro contato com o alimento é a partir da gestação. Entendeu? É isso aí. E impede-se uma criança que tenha índice de glicose alta,
que tenha problemas Sim, com diabetes, não é isso? exatamente. Então, assim, para essas crianças menores que 2 anos na Páscoa, dá um ursinho, gente, de pelúcia, dá um brinquedinho, não precisa dar o chocolate, entendeu? Eu sei que muitos dão, né? Mas o correto é você não dar, realmente. É você dar um brinquedo, dar outra coisa que a criança goste. É isso aí. Meio que vai enganando ali, né? Meio que vai, você quer um brinquedinho, olha o coelhinho. E para as crianças maiores, aí sim, a gente pode ofertar o chocolate, mas também com moderação, né? Colocando limites, colocando horários para você comer esse chocolate, né? Você não vai trocar um almoço por um pedaço de bombom de chocolate, né? Meia barra de ovo. Você não vai dar esse chocolate logo após a refeição, né? Porque aí a gente sabe que a gente pensa também nas interações que acontecem no organismo. Então, por exemplo, se eu boto um chocolate como sobremesa, eu estou bloqueando muitas das vezes a minha absorção de ferro e complexo B desse prato de comida. Então é mais fácil para fazer uma anemia lá na frente, né? Para provocar uma anemia. E aí, de repente, a gente não sabe nem o motivo dessa anemia. A criança está comendo feijão, está comendo carne, está comendo tudo direitinho. Por que está com anemia? Porque o chocolate, como ele contém leite, né? Contém cálcio, ele vai o quê? Brigar pelo mesmo local de absorção desse ferro. Entendeu? Que interessante, essa eu não sabia. A mesma história de quem dá danoninho depois da refeição. Não. Entendeu? Eu posso dar esse danoninho tipo 1 hora depois da refeição, porque aí eu já absorvi aquilo ali, o que eu comi. Já absorvi aquele ferro, aquele complexo B, aquele zinco, aquele magnésio do prato de comida. Para depois chegar outro tipo de nutriente que não vai competir pela absorção. Faz sentido. 1 hora depois é recomendado isso? 1 hora depois? E essas barrinhas, gente, chocolate sempre com moderação para essas crianças. Entendeu? O mundo não vai acabar hoje na Páscoa. Tem que ter controle. É isso aí. E não só, olha só, e não só esse conhecimento compartilhado da Débora serve para a Páscoa, como também para o ano inteiro. O ano inteiro. Esse lance aí de tipo, sobremesa, docinho, calma, muita calma nessa hora, principalmente para as crianças que estão em formação ainda, esse metabolismo em formação, as coisas ainda estão começando a ficar legal, né? Vamos dar bom dia aqui para Ellen Kathleen, que está sempre por aqui. Beijo para Ellen. Oi, Ellen. Adoro ovo de Páscoa, come tudo sozinha. Que isso, Evelyn? Ellen, não pode, Ellen. A gente está falando disso aqui agora. Vai com moderação, devagarinho. O ovo não vai sair do lugar. Devagarinho, uma barrinha pequenininha ali, uns quadradinhos ali, ó. E mastiga bem, mastiga bem. A gente aprendeu isso tudo agora. Isso, mastiga bem, saboreia aquele chocolate gostoso. Tem muito chocolate que é muito gostoso mesmo. Parabéns para os produtores, né, de chocolate, que realmente faz bem à saúde, entre aspas. Se você também preferir o chocolate mais amargo, porque ele é rico em cacau, ele tem uma composição que pode te oferecer mais coisas boas do que coisas ruins. Tá? Então, é isso. A gente está aprendendo um bocado de coisa aqui, porque a gente tem a melhor professora nutricionista do Brasil, enfim, ela é demais, é a Débora Cherfan, que está aqui com a gente. Você pode pegar o perfil dela, sigam, se você ainda não segue, sigam, Nutri Débora Cherfan. E ela atende em Araruama, mas também atende online. Então, você em todo o Brasil, em todo o mundo, ela fala inglês, inclusive espanhol, mandarim, ela vai mandar ver aqui para você, não tem problema nenhum. Ela traduz para você em chinês o que é o mais legal da Páscoa. Chocolate, mas calma do chocolate, calma. Olha, Débora, tem ideia criativa, claro. A gente trabalha com criatividade com tudo, brasileiro, ele é bom nisso. E eu queria saber qual ideia seria criativa, então, depois de tudo que a gente falou aqui sobre chocolate, que não é do jeito que a gente pensa e fica louco aí com chocolate. Qual a ideia mais saudável e mais criativa para presentear alguém na Páscoa, além dos ovos de chocolate? Você tem alguma dica? Então, a gente está pensando em criança, né? Ou adulto? Crianças e adultos. Você tem aí como? Não, eu penso assim, a gente vai mais pelo gosto da pessoa, né? Se eu não quero dar chocolate, eu vou procurar saber qual o seu gosto para te dar algum presente diferente, né? Essa é uma ideia. Quando a gente pensa em criança, a gente pode pensar, por exemplo, em biscoitinhos naturais, por exemplo, né? Que a gente possa até mesmo ensinar as crianças a fazer em casa.
sabe? Biscoitinhos amanteigados, biscoitinhos de leite, feitos em casa. E aí você usa os cortadores, tem cortador no formato de cenourinha, de coelhinho, entendeu? De ovinho. Então a gente pode trabalhar com isso, né? Assim como a gente faz, por exemplo, em final de ano, né? A gente tem os cortadores de bonequinho, de árvore de Natal. Verdade. Faz com as crianças. E fica um biscoito muito gostoso, um biscoito amanteigado. A gente foge um pouco do chocolate, entendeu? A gente pode fazer dessa forma. Boa opção, boa opção. Olha, ou brinquedo, né? Ou trazer brinquedo para essas crianças, é uma outra opção também, né? Para criança, a criança adora brinquedo, mas essa opção do biscoito amanteigado, realmente eu nunca tinha escutado. Realmente é uma boa opção. Biscoito amanteigado. Você pode colocar ali um pouquinho de lasquinhas de chocolate para dar aquele saborzinho ali, que tal, entrando no chocolate, mas tem uma composição ali muito mais saudável. Você pode botar na hora de assar, sabe aquelas gotinhas de chocolate que a gente compra pronto, que a gente chama até de nibs de cacau? Sim. Então, a gente pega umas gotinhas daquela, você pode enfeitar o seu desenho ali, formar um olhinho, né? E botar para assar, como se fosse um cookie. A gente não compra cookie natural com as gotinhas de chocolate? Então a gente faz isso em casa, de forma caseira mesmo, mais saudável, né? A criança. Olha que dica maravilhosa, gente. Aliás, super dicas sempre por aqui é chover no molhado, né? A gente falar um pouco do saúde, etc., com a Débora Chefan, Tatiana Pagung, né? E a gente está vendo aqui, nutrição e Páscoa, como a gente pode aliar esses dois para a gente poder ter uma saúde melhor, para a gente desejar saúde para todo mundo, né? Gente, é o seguinte, a gente está chegando no finalzinho dessa live, né? Dia 19 de abril de 2025. Mas é claro que a gente tem que render elogios e render, vamos dizer assim, uma homenagem especial nessa live de hoje. Assim como a gente fez no Primeira Página na segunda-feira, infelizmente a gente perdeu uma colega, que é a Betsy Benassayá, que veio, aliás, pela Débora Chefan, fazia lives com a gente, né, e fazia o saúde, etc. Né? Por coincidência, vamos dizer assim, ela faleceu no sábado passado, e a primeira live que a gente está fazendo com especialistas no saúde, etc. É com a Débora Chefan, que foi muito amiga da Betsy. Infelizmente, ela nos deixou no último sábado, dia 12. A gente na segunda, a gente fez o Primeira Página, dedicou o programa a ela. É claro que esse programa também, Primeiro Saúde, etc., sem a Betsy, também é dedicado a ela e a toda a família e amigos. Que o conforto esteja no coração de vocês, que o Papai do Céu possa abraçá-los nesse momento difícil. E eu queria... eu tenho muita gratidão pela Betsy, pelo tempo que ela passou aqui com a gente, pelo tempo que ela teve aqui na Rede Relâmpago. Eu falo aqui justamente para a Débora, que a Débora nos apresentou, essa grande profissional, né, através de uma live que ela foi convidada, e depois uma outra, e aí depois ela veio cobrar. Poxa, você não vai falar de Setembro Amarelo? Poxa, é um tema bom e tal. Eu falei, é verdade, Betsy, vamos fazer um especial? Fizemos. E depois desse especial, vamos fazer um outro especial? E fizemos. E a partir daí, você quer participar? Ela, quero. E aí começamos, em setembro do ano passado, até... acho que a última live foi até um ano, e ela vinha fazendo até uma dinâmica diferente aqui na Rede Relâmpago, no qual a live era no finalzinho do mês, então nas semanas antes, para chegar na live, ela vinha falando sobre o tema nas outras semanas anteriores, com vídeos pequenininhos, para chegar na live e contar o assunto que ela ia abordar. Então, um profissionalismo muito vibrante, muito bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho da Betsy e mandasse um beijo para a família dela também. Você que... Muito obrigado por ter apresentado a Betsy para a gente. Então, eu desejo à família, né, nesse momento, muita força, né, que o Papai do Céu conforte o coração de todos, né? Ela deixou um filho também, né? Então, que... tenham força, né, gente, para seguir adiante, porque a gente sabe que é difícil pra caramba, né? A dor é muito grande, a saudade aperta, né, o nosso coração. Mas é vontade do Papai do Céu, né? A gente não pode lutar contra isso, infelizmente, né? Quando chega a hora, a gente infelizmente tem que entender, né? E assim, eu também estou muito grata a ela, sabe, Vitor, por todos os anos que ela trabalhou junto comigo, enquanto eu tinha consultório no Rio, né, no centro do Rio. Trocamos muitos e muitos e muitos pacientes, sabe? Trocamos muitas figurinhas, e essa troca sempre foi muito importante, porque eu sempre aprendi muito com ela, né? Acho que psicologia é uma coisa assim fantástica, né? Um mundo assim
entender o ser humano, né? Entender a cabeça do ser humano. Então a gente às vezes conversava, nossa, ela falava de altas dicas muito legais para a gente entender até mesmo o paciente, né? O que o paciente traz, porque nutrição também acaba tendo um pouco de psicologia junto, né? Presente, porque o paciente vem e conta toda aquele problema, joga o problema para você, né? O porquê que eu não estou fazendo a minha dieta, muitas das vezes é um problema que está vindo por trás disso. Então, eu cansei de dividir momentos com Betsy sobre essas coisas, sabe? Sobre esses assuntos. E realmente sou muito grata a ela por tudo que ela me ofertou, por tudo que eu aprendi com ela, sabe? E espero de coração que ela esteja junto de Papai do Céu e olhando por todos nós. Legal, bacana. Beijo para todo mundo, beijo para a Betsy também, querida. Muito obrigado. A Ellen está perguntando aqui, Rede Relâmpago comeu arroz de pato para nova barriga. Olha, Ellen, acompanha a live lá no iniciozinho, que a gente falou um bocado de dica bem bacana sobre o uso do chocolate. Não é que não é permitido, mas você tem que consumir com moderação. Tem muita gente que adora chocolate, come chocolate à torta direito, e nessa Páscoa aí vai acabar se danando, hein? Olha, não é para fazer isso. Vai na live, lá no iniciozinho, assim que ela terminar, depois acompanha também, compartilha, Ellen, compartilha com a galera toda, lá no YouTube, manda todo mundo, olha lá o que a Débora falou sobre chocolate, sobre Páscoa, olha, tem várias receitas aqui, Satanás, pega a live lá no início, Ellen, que a gente está terminando agora, beijo também para o Sr. Charles. Débora, eu só quero te agradecer novamente por mais uma live sensacional, mais um compartilhamento de conhecimento. Por favor, suas considerações, beijos e abraços que quiser para alguém, por favor. Então, só tenho a agradecer mais uma vez por estar aqui com vocês, tá? Gosto pra caramba, você sabe disso, né? Faço parte da família. Desejo uma boa Páscoa a todos que estão aqui, a todos que vão assistir posteriormente, enfim, né? Que tenhamos muita saúde, muita moderação e muito equilíbrio na hora de comer chocolate, tá? Por favor. Uma boa Páscoa para todo mundo. Uma boa Páscoa para Paola, boa Páscoa para o Daniel, boa Páscoa para papai, mamãe, todo mundo, família inteira, para vocês também, familiares, amigos da Rede Relâmpago, enfim, para todos vocês, uma excelente Páscoa, um excelente domingo de Páscoa, com muitos abraços, muitos apertos, chocolate com moderação, por favor. Beijo para todo mundo, gente, um bom dia. Beijo. Tchau.